Olá, turma! Mais uma segunda-feira de quarentena, não é? Continuamos aqui nas nossas atividades de maneira remota, em razão da necessidade de isolamento social. Espero que vocês tenham assistido o vídeo anterior e que tenham gostado, tenham aprendido. E temos um encontro marcado às segundas-feiras, às 3 horas da tarde, através do chat do portal, para que nós possamos, de alguma forma, ter uma interação, tirar as dúvidas, pensar um pouco juntos sobre a forma de elaboração da petição de acordo com o caso que foi passado, né, que está planejado lá no portal. E hoje nesse vídeo a gente retoma aquela ideia que eu falei no primeiro, de ver as principais petições que são o top 4 do Núcleo de Prática Jurídica, não é? No número dos nossos atendimentos. E aí, após a ação de alimentos, aquela que é a segunda petição mais elaborada dentro das nossas atividades é a petição de divórcio, né? Especialmente porque às vezes divórcio e alimentos caminham paralelo em razão dos casais terem filhos, né? E o divórcio, em razão da sua importância dentro das nossas atividades, deu origem, inclusive, a um dos nossos principais projetos de responsabilidade social dentro do NPJ, não é? Que é o projeto do casamento coletivo, que nós já realizamos por 5 anos consecutivos, sempre no mês de maio, atendendo a uma necessidade que é dos nossos assistidos, não é? Considerando que o divórcio é um grande assunto tratado dentro do NPJ, em 2015 nós identificamos que muitas das pessoas vinham formalizar as suas dissoluções conjugais em razão do desejo de contrair um novo matrimônio, não é? Demonstrando que as pessoas não desacreditam na instituição do casamento, pelo contrário, né, elas querem tentar mais uma vez. E aí, considerando que o nosso núcleo atende de maneira integral as pessoas que nos procuram, né, nós pensamos que além de divorciar e de fazer muitos divórcios no NPJ, nós poderíamos também casar essas pessoas, né, dada aí, portanto, a importância do que o divórcio representa dentro das nossas competências, né? E aí, então, desde 2015, todos os anos, nós casamos 15 casais de maneira gratuita, e aí também através do YouTube vocês podem acessar os vídeos dos casamentos dos anos anteriores, né, que é uma celebração muitíssimo bonita e feita especialmente pelos estagiários do NPJ, não é? Tem tudo o que um casamento, do que uma celebração precisa ter ou que tem de maneira tradicional, não é? Cerimonial, banda, música, fotografia, filmagem, bolo, champanhe, bem casado, docinho, lua de mel, maquiagem para as noivas, penteado para as noivas, né? Uma série de brindes, tudo de maneira voluntária, reforçando o voluntariado dentro do nosso núcleo de prática jurídica e reforçando também o nosso compromisso com a sociedade de que nós queremos prestar não só ações jurídicas, não só assistência e assessoria jurídica, mas também ações voltadas para a cidadania das pessoas, né? Para a pacificação das famílias e para a harmonia em si daqueles que nos procuram, né? Pois bem, então o divórcio tá na outra ponta do casamento, né? O casamento, ele dá início a uma vida formal, conjugal, e o divórcio em si, ele põe fim, portanto, a essa confusão conjugal, uma confusão patrimonial também, não é? Que pode haver uma confusão patrimonial a depender do regime de bens. Pois bem, então hoje nós vamos ver, assim como vimos na ação de alimentos, a estrutura da peça do divórcio, e aí aprendi esse novo recurso aqui dentro desse aplicativo, e aí a gente inicia por aquela mesma sistemática que nós vimos na petição passada, não é? Já falamos que basicamente uma petição inicial se estrutura naqueles 6 itens, 6 tópicos, né? Endereçamento, qualificação, preliminares, fatos, direito e pedidos. Pois a ação de divórcio também não foge a essa regra, né? Nós vamos também imaginar, elaborar a petição de acordo com essa sequência, de acordo com essa estrutura, ok? Então, nós iniciamos aí o nosso exemplo com o endereçamento, né?
em que nós vamos de novo atender aqueles 3 requisitos, identificar se a petição deve ser ingressada no juízo de primeiro grau, que geralmente é, no nosso caso, no núcleo de prática jurídica, né? Aliás, geralmente não sempre é no juízo de primeiro grau. Precisamos identificar qual o juízo competente e qual a comarca competente, né? Então, quando nós endereçamos para o juízo de primeiro grau, nós endereçamos ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, e aí, mais uma vez, a distribuição de para qual vara essa petição vai ser direcionada é feita pelo setor de distribuição do fórum, né? E o juízo competente é o juízo da vara de família, né? Mais uma vez, isso vai depender da organização judiciária daquele tribunal, não é? Mas no nosso caso aqui em Fortaleza, nós temos uma separação entre as varas cíveis, família e sucessões. Então, portanto, em Fortaleza nós temos, salvo engano, 18 varas de família. Então, o setor de distribuição do fórum quem vai dizer qual será o juiz natural, né? Qual será o juiz competente por processar e julgar, portanto, essa demanda, né? Lembrando que dentro do núcleo de prática jurídica, né, dentro das nossas competências, nós só ajuizamos ações de divórcio litigioso, ajuizamos no sentido de peticionamento, né? Porque as ações consensuais nós elaboramos através do SEJUSC, né, do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, em que nós somos uma extensão daquele existente dentro do Fórum Clóvis Bevilacqua. Né? Então, toda a vida que as partes elas estão em consenso quanto à dissolução do vínculo matrimonial e as demais assuntos pertinentes à ação de divórcio, portanto, nós simplificamos o rito e simplificamos a forma de se promover essa dissolução através das audiências de mediação realizadas no âmbito do SEJUSC, né? Do nosso SEJUSC. E aí, portanto, nós já causamos uma separação, uma triagem e encaminhamos via peticionamento da Defensoria Pública apenas aquelas ações em que as partes não têm consenso, né? Apenas naquelas ações em que há um litígio instaurado e que, portanto, é preciso ajuizar uma ação litigiosa para que, portanto, se tente, de alguma forma, um consenso já com o processo em trâmite, né? Lembrando também que é possível encaminhar ações de divórcio pela via extrajudicial, e aí o endereçamento, portanto, não será para um juízo, e será para o tabelião de algum cartório competente para lavrar a escritura de divórcio, né? É possível protocolar as ações de divórcio extrajudicial toda vez que as partes, primeiro, estiverem num consenso e não houver filhos menores envolvidos na questão, né? Porque quando há filhos menores, nós precisamos da intervenção do Ministério Público e aí, portanto, necessariamente precisaremos ajuizar a ação através do Judiciário, seja via na forma consensual no SEJUSC, seja via forma litigiosa através da Defensoria Pública e o protocolo geral, né? Em ambos os casos, o Ministério Público será ouvido para analisar e dar o seu parecer quanto aos direitos desses menores de idade envolvidos, mas quando não há, portanto, esses menores, a ação pode se dar através de um cartório competente, né? Lembrando que as partes aí vão precisar de um advogado para assinar a petição e vão ter que pagar também as custas cartorárias, né, para a lavratura da ação de divórcio. Pois bem, sendo, portanto, pela via litigiosa, né, nós endereçamos para o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara de família, já que nós tratamos de pessoas residentes em Fortaleza, né? E aí, eu digo residentes em Fortaleza porque Fortaleza, o Tribunal do Ceará, em Fortaleza, ele faz a separação entre as varas civil, família e sucessões, né? Mas a terceira característica é de qual comarca nós vamos ajuizar essa ação. Quem vai dar essa diretriz é o artigo 53, inciso 1 do Código de Processo Civil, né? Que ele vai dizer assim: é competente o foro para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. A linha A.
de domicílio do guardião de filho incapaz. A linha B, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. A linha C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. E a linha D, de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha, não é? Portanto, o Código de Processo Civil, ele determina que o foro competente para ajuizar essa ação de divórcio, né, ou seja, a circunscrição territorial em que vai processar e julgar essa ação, pode se dar de 4 formas diferentes, a depender se existe filho incapaz, a depender do domicílio onde as partes residiram enquanto casadas e a depender se existe uma situação de violência doméstica ou não, né? No nosso exemplo que nós vamos ver hoje, é o domicílio do... Nós vamos tratar como se Fortaleza fosse o domicílio do último domicílio do casal, né? No nosso caso, lembrando mais uma vez que são casos fictícios, né? A petição é um modelo do núcleo de prática jurídica, mas mais uma vez as partes foram preservadas e aí, portanto, os nomes, as datas, os documentos foram todos criados, inventados, né? Para preservar a imagem, o nome dessas pessoas. Pois bem, então no nosso caso aqui eu escolhi por permanecer na comarca de Fortaleza, considerando que a nossa competência dentro do núcleo de prática jurídica está circunscrita ao município de Fortaleza, considerando a lotação da nossa defensora pública, né? Pois bem, então o endereçamento, o primeiro tópico, portanto, da petição inicial vai para um juízo de primeiro grau, para uma vara de família e dentro da comarca de Fortaleza. E aí, portanto, o endereçamento fica: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito aquela que for distribuída, vara de família da comarca de Fortaleza CE, né? O divórcio, portanto, é um divórcio litigioso, porque se fosse consensual nós faríamos a mediação através do nosso Sejusc, né? Lembrando que nós somos o único centro universitário que possui uma extensão do Sejusc, portanto é um diferencial muito grande dentro do nosso núcleo, que é voltado para a assistência mesmo integral das partes. O Sejusc atende de maneira gratuita, sem a necessidade de advogados e sem pagamento de custas processuais, então o que dá uma celeridade absurdamente maior do que aquele trâmite de forma litigiosa, né? Pois bem, mais uma vez o quadrinho da Defensoria Pública, que todas as petições trazem, né? E passamos para a qualificação, que é o segundo tópico, o segundo item aí necessário para essa petição. E aí nós trazemos primeiro, de novo, seguindo aquela sequência, não é? Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, documentos, domicílio e o restante da qualificação, né? Então nós trazemos Maria Rocha Albuquerque, o nome dela, brasileira, a sua nacionalidade, casada, o seu estado civil, enfermeira, a sua profissão, portadora do RG tal, inscrita no CPF sobre o número tal, residente domiciliada na Rua Mercúrio, número 10 do bairro Vênus, CEP, Fortaleza CE, vem perante Vossa Excelência, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Ceará, propor a presente ação de divórcio litigioso. Ou seja, eu fiz primeiro a qualificação da parte ativa da ação, da autora da ação, daquela que está provocando o judiciário para decretar a dissolução do vínculo conjugal. Digo que ela vem assistida pela Defensoria Pública, que a ação é uma ação de divórcio litigioso e agora será em face de, e aí passa-se a qualificar, portanto, o sujeito passivo da ação, o réu da ação, que será o senhor Francisco da Silva Albuquerque, o nome dele, brasileiro, nacionalidade, casado, seu estado civil, um microempresário enquanto profissão, residente domiciliado na Rua Marte, número 20, bairro Júpiter, CEP, Fortaleza CE, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Então, mais uma vez, se a ação é litigiosa, portanto, nós teremos um autor e teremos um réu, né? Lembrando também que a ação de divórcio muito se equipara, muito se parece com a ação de dissolução e união, dissolução
reconhecimento e dissolução de união estável, ou pode ser também só a dissolução da união estável, né? Vai depender se as partes fizeram o reconhecimento previamente ou não. Hoje a união estável e o casamento são equiparados e, portanto, o divórcio é equiparado também à dissolução dessa união estável, né? Isso diz respeito a mudança dos vínculos sociais, dos vínculos afetivos entre as pessoas, em que o casamento já não exerce mais um papel preponderante na sociedade e as pessoas muitas vezes não formalizam as suas uniões, mas vivem como se casados fossem, né? Tem uma relação duradoura, estável, com ânimos de casamento, com ânimos de constituição de família e de maneira pública. Então, portanto, essas pessoas que vivem a união estável e eventualmente pretendem dissolver essa união estável também podem fazer através do judiciário, ajuizando uma ação de reconhecimento e dissolução ou de apenas dissolução, se elas já tiverem de alguma forma formalizado o reconhecimento em cartório previamente. Né? Importante dizer que para ações tanto de reconhecimento e dissolução como somente de dissolução da união estável, o Sejusc não tem competência para homologar esses acordos. Né? Eu quero dizer, ainda que as partes estejam de acordo e queiram formalizar esse acordo no âmbito do Sejusc, o Sejusc não será competente para tal. Porque entende-se que como a união estável precisa de uma instrução processual, né, você precisa comprovar de que fato essa união estável existiu, ainda que isso tenha sido reconhecido num cartório, o Sejusc se julga até então incompetente para essas demandas e, portanto, somente um juiz da vara de família pode processar e julgar essas demandas. Quer dizer, você pode até ajuizar uma ação de homologação de acordo para o reconhecimento e a dissolução, ou só a dissolução da união estável. Mas isso tem que ser feito via peticionamento, encaminhado para um juízo da vara de família, para que ele possa homologar ou, se for o caso, pedir uma ratificação desse acordo ou fazer a instrução normal dessa demanda, não é? Mas o que eu quero dizer e pontuar aqui muito importante é que o Sejusc pelo menos no estado do Ceará, não tem competência para processar e julgar essas demandas, porque entende que é necessária a instrução processual, né? Mesmo que haja o reconhecimento formal em cartório dessa união estável, certo? Pois bem, então, muito do que nós vamos falar aqui para divórcio se aplica também para a união estável, certo? Pode ser até que num outro momento a gente trate especificamente sobre a união estável, mas basicamente as diferenças e as diferenças e as semelhanças eu vou pontuando aqui nesse momento, tá? Então, ultrapassada o endereçamento e a qualificação das partes, mais uma vez pode haver a necessidade de alguma preliminar, né? E nós já sabemos que as preliminares são geralmente alguma demanda de natureza processual que você precisa inicialmente já informar o juízo, né? Aqui eu trouxe mais uma vez a justiça gratuita, considerando que nós somos defensoria pública e, portanto, a justiça gratuita está inerente aos pedidos da defensoria pública, não é? Ou seja, se aquelas pessoas são hipossuficientes e incapazes de, naquele momento, custear os honorários advocatícios, por isso a assistência pela defensoria pública, considera-se, portanto, que ele também não terá condições de arcar com os custos processuais e, portanto, se pede a justiça gratuita. E aí, mais uma vez, se diz que a pessoa é pobre na forma da lei, não tem condições de se sustentar e sustentar o custo da prestação jurisdicional, motivo pelo qual se requer o deferimento da gratuidade da justiça, não é? Em seguida, nós passamos aos fatos, não é? E mais uma vez, eu retomo a orientação de que os fatos precisam ser narrados de maneira clara, de maneira objetiva e de maneira consensual também, não é? Ainda que a ação seja litigiosa, ainda que as partes ainda não tenham chegado a um acordo,
e que haja necessidade do juiz sentenciar ao final do processamento da ação, não significa dizer que o advogado, o estagiário, o defensor, aquela pessoa que está redigindo a petição, precise atear fogo nessa relação, não é? Principalmente quando já não houve consenso anterior e já está se precisando acionar pela via litigiosa o judiciário, é interessante que não se coloque mais lenha na fogueira, não é? Especialmente numa ação de divórcio, quando há ruptura de um vínculo conjugal, é muito comum de que hajam alguns resquícios de mágoa, de angústia ou de desentendimento entre essas partes, senão não estariam se divorciando, né? Então, se o fim do direito é a pacificação social, é a ordem social, é promover a harmonia entre as partes, é papel do advogado ou de todo aquele que esteja redigindo uma petição, que busque também essa via amistosa e que possa redigir esses fatos de maneira clara e objetiva e suficiente para tornar conhecidos a situação ao juiz, sem precisar principalmente discutir culpa, não é? Que já não é mais uma necessidade desde 2010, com a emenda 66 da Constituição Federal, não é? Já não se atribui mais culpa, porque se considera que, mais uma vez, se os vínculos sociais e afetivos estão cada vez se alterando, modificando nos dias de hoje, o fim de um relacionamento não se dá por culpa exclusiva de uma das partes, né? Geralmente a outra tem a sua parcela de culpa também. Um relacionamento se faz a dois, ou às vezes a três, a quatro, né? Existe o poliamor. Mas se um relacionamento deixa de existir, se as partes querem pôr fim formal a este relacionamento, a culpa não é relevante para fins jurídicos mais, né? Pode ser que seja relevante para outros fins que as pessoas entendam assim, dessa forma. Mas para fins jurídicos, a culpa não é mais discutida dentro das ações, né? E aí, desde 2010, com a emenda 66, que eu já mencionei, e que será dita também na parte do direito, né? Trouxe uma série de modificações para adequar, portanto, a realidade dos fatos à realidade jurídica em si, né? Até 2010, a lei de divórcio previa a necessidade de um lapso temporal entre o fim do relacionamento e a decretação em si do divórcio, né? A lei do divórcio dizia que havia a necessidade anterior de duas etapas até a decretação em si do divórcio. Ou seja, as pessoas precisavam primeiro passar por um processo de separação judicial, permanecerem separadas judicialmente por 1 ano, para só depois pedir a conversão da separação em divórcio. A lei entendia que precisava dar um tempo de reflexão para que as partes considerassem se queriam ou não permanecerem casadas. E aí esse tempo era de 1 ano. Então você tinha que ingressar com uma primeira demanda, uma ação de separação judicial, esperar 1 ano desta sentença, para então se pedir a conversão da separação em divórcio, caso esses fosse o interesse das partes, né? E dessa separação judicial não se punha fim ainda ao vínculo matrimonial, né? O que se causava era um marco nos deveres matrimoniais, dentre eles, por exemplo, da coabitação e o da fidelidade. Quer dizer, você ingressava primeiro com uma separação judicial, dizia que a partir dali não havia mais a necessidade de um ser fiel ao outro e de habitarem na mesma residência, e tinha que esperar mais 1 ano para que se pedir o divórcio, e aí sim, por fim, ao vínculo matrimonial e se dissolver de fato a conjugalidade, a vida entre as partes, né? Ou então existia a possibilidade também de haver uma separação de fato entre as partes pelo período de 2 anos, e aí, portanto, você já poderia pedir o divórcio direto, o divórcio imediato, né? Então, mais uma vez, antes de 2010 havia a necessidade de ou se ajuizar a separação judicial, esperar 1 ano e se ajuizar o divórcio, ou então
você contava 2 anos a partir da separação de fato, ou seja, da separação a vida entre as partes, para se pedir o divórcio. Mais uma vez, considerando que o Estado precisava dar às partes um tempo de reflexão para saber se queriam ou não extinguir esse vínculo conjugal. Pois bem, passou-se a entender a partir de 2010 de que não é dever do Estado intervir nas relações familiares, né? Não é competência do Estado e não é prudente do Estado que ele venha normatizar quanto tempo é necessário para que um casal possa dizer se está pronto, se está apto, se de fato quer, se deseja ou não o fim daquela união, né? Especialmente em tempos de efemeridade, né, de liquidez das relações, as pessoas podem muito bem casar-se num dia e no dia seguinte descobrir que não era aquilo que queriam e querer se divorciar. E a permanência desse vínculo por 1 ou por 2 anos, por vezes, causava inclusive uma desarmonia que inicialmente não tinha, né? Porque uma vez separadas de fato ou separadas judicialmente, as pessoas não podiam contrair um novo matrimônio, porque aquele matrimônio ainda não havia sido dissolvido, né? Volto a dizer, o que a separação judicial promovia era um marco nos deveres matrimoniais, dentre eles, por exemplo, a coabitação e a fidelidade. Era o Estado dizendo, a partir de agora, você tem um salvo-conduto para não ter mais vínculos fiéis com aquela outra pessoa, mas você permanece casada. Isso, sem sombra de dúvida, era um motivo para causar conflito, né? E o Estado, através do judiciário, não deve ser um promovente de demandas, de litígios. Pelo contrário, ele tem que ser um pacificador. Então, permanecer essa intervenção estatal, intervir na autonomia privada de uma decisão que é personalíssima, só as partes que contraíram o matrimônio é que têm a legitimidade para pôr fim a esse casamento, não cabe ao Estado dizer para ela qual é o tempo necessário. Existem pessoas que com um mês vão estar ótimas e conformadas com o divórcio. Existem outras que vão passar uma vida inteira remoendo esse fim desse relacionamento, né? O Estado não precisa intervir e não precisa impor esse lapso temporal. Então, em razão disso, a partir de 2010, não há mais a necessidade de se ajuizar uma separação e depois um divórcio. O que isso é muito bom para as partes e foi muito bom também para o judiciário, porque você diminuiu a quantidade de demandas, né? O juízo não vai mais precisar processar 2 ações, basta uma, se for o caso, porque, como eu já falei, há também a simplificação através do divórcio extrajudicial, não é? Quer dizer, é uma crescente de simplificação e de separação do que é realmente atribuição do Estado intervir, e sem sombra de dúvida as relações familiares o Estado não deve intervir, né? É competência realmente privada. E aí, portanto, a partir de 2010 as partes podem casar-se num dia e divorciar-se no outro no cartório, se bem entenderem e se atenderem aos requisitos legais, né? Ou então eles podem se casar e depois ajuizar a ação no judiciário pedindo essa extinção do vínculo conjugal, né? Pois então, explanado um pouco disso do que diz respeito à legislação, eu volto a dizer que, considerando que não existe mais intervenção estatal neste prisma temporal e que não existe a necessidade mais de atribuição de culpa, porque não se discute mais, por exemplo, fidelidade, não é? Basta informar de que as partes não têm mais interesse em permanecerem casadas. Então, o que o advogado, o defensor, o estagiário deve redigir nos fatos são fatos claros, simples e objetivos. Sendo que dentro dessa objetividade existem alguns requisitos que precisam estar presentes dentro dessa demanda, né? Eu costumo dizer que uma ação de divórcio ela é quase que uma ação guarda-chuva. Ela comporta um monte de assuntos decorrentes da conjugalidade, né? A primeira coisa que a gente precisa dizer na redação dos fatos é o dia de quando as partes contraíram o matrimônio e o regime de bens,
né? Para que o juízo tenha pelo menos uma noção se essas pessoas permaneceram casadas por 5, 10, 15 anos, 20 ou por 2 anos, apenas para que se compreenda a dinâmica desse relacionamento, né? Então eu costumo dizer a data da certidão de casamento, né? E o regime de bens, sem sombra de dúvida, é importantíssimo. Nós precisamos dizer se essas pessoas se casaram com separação total de bens, se há pacto pré-nupcial, se o casamento foi sobre o regime de comunhão parcial de bens, que é a regra, não é? Ou se houve uma comunhão universal de bens, não é? E aí vocês precisam entender qual é a diferença, portanto, desses regimes, né? Existe uma progressão aí da confusão patrimonial que vai haver entre esses nubentes, né? Se a comunhão ela é universal, que era o que existia até 77, quando veio a lei do divórcio, se a comunhão ela é universal, significa dizer que absolutamente todo o patrimônio das partes, inclusive o patrimônio herdado, por exemplo, vai se confundir com o do seu cônjuge. A partir de 77, a lei do divórcio veio e traçou outros tipos de regime de bens e tornou a comunhão parcial de bens a regra. Ou seja, tudo aquilo que for constituído patrimonialmente durante a constância do casamento pertence aos dois, né? O que é anterior ou o que será posterior não será partilhado. Heranças, por exemplo, não serão partilhadas. E a comunhão, a separação total de bens significa dizer que não há confusão patrimonial nenhuma entre essas partes, né? Importante dizer que há necessidade de um pacto pré-nupcial que venha a regulamentar essa separação total, né? Pois bem, então o que nós precisamos dizer é, quando eles se casaram, o regime de bens, que não há mais interesse na continuidade dessa relação, independente do motivo, independente do grau de litígio em que eles estejam, basta dizer que não há mais o interesse, né? E aí, portanto, no primeiro parágrafo, a redação que eu sugiro é: as partes contraíram matrimônio no dia, e aí o dia que for, né? Sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento em anexo, ou seja, a certidão de casamento é documento essencial, imprescindível para fazer prova do casamento e, portanto, ajuizar a ação. Contudo, encontram-se separados de fato, inexistindo hipótese de reconciliação, motivo pelo qual requer a extinção do vínculo conjugal por meio do divórcio. Não precisa dizer que houve uma traição, não precisa dizer que houve uma agressão ou uma briga. Por vezes a agressão é até interessante que seja relatada, mas você não precisa, se não houver uma litigiosidade entre as partes, você não precisa informar ao juízo o que se acontece, o que acontece no âmbito domiciliar, não é? Basta dizer que não há mais o interesse na ação. Pois bem, em seguida a gente precisa dizer, dentro dessa conjuntura de guarda-chuva, né, de caber um monte de coisa, nós precisamos dizer se houve filiação, se essas partes, considerando o tempo em que estiveram juntas, tiveram ou não algum filho ou alguns filhos, né? E precisamos dizer se esses filhos são menores ou maiores de idade, comprovar isso através da certidão de nascimento ou de qualquer outro documento pessoal desses filhos, né? E aí, em razão dos filhos, nós precisamos dizer outras duas coisas, que é a guarda e a atribuição de alimentos entre eles, né? Eu digo, nós precisamos dizer que existem os filhos, se eles existirem. Precisamos dizer se eles são menores ou maiores de idade, porque isso vai repercutir nos alimentos. Se os filhos forem maiores de idade, portanto, não há necessidade de atribuição de alimentos, em tese, não é? E precisamos, mas se forem menores de idade, haverá necessidade de alimentos, mas esses alimentos não serão arbitrados nesta ação de divórcio, né? Por duas razões. Primeiro, a ação de divórcio, ela põe fim à conjugalidade. Significa dizer que lá na qualificação, não é, o autor e o réu serão os cônjuges, serão as pessoas que contraíram matrimônio e que agora pretendem dissolver. Numa ação de alimentos para filhos menores de idade, quem requer esses alimentos são os filhos. Eles são os autores da demanda.
significa dizer, portanto, que o polo ativo da ação será diferente, o que já nos demanda que a ação a mais apropriada não seja neste momento. E a segunda razão é que o rito processual da ação de alimentos é diversa do rito do divórcio. O divórcio tramita numa ação de rito ordinário. O juiz vai processar toda a instrução processual para só depois, se for o caso, sentenciar. Na ação de alimentos, o juiz deve, na ação inicial, já arbitrar os alimentos provisórios, o que demanda, portanto, um rito mais célere, né? Porque essas pessoas não podem esperar o provimento jurisdicional para começar a receber esses alimentos. Então, portanto, o rito também é diferente. Ou seja, a legitimidade de requerer a ação é diferente e o rito processual é diferente. Significa dizer, portanto, que, ainda que esses filhos sejam menores de idade, eles não vão requerer os alimentos na ação de divórcio. Eles vão requerer numa ação de alimentos autônoma, que será ajuizada ou posteriormente ou em paralelo, né? Mas eu preciso dizer para o juiz se existe ou não prole nessa relação. Então eu vou dizer que se existem filhos, quantos são, se são maiores ou se são menores de idade, e se forem menores de idade, eu preciso dizer com quem vai ficar a guarda dessas crianças. Posso já dizer a convivência dessas crianças com o outro cônjuge que não terá a guarda. E eu preciso dizer que esses alimentos dessas crianças, portanto, serão ajuizados em ação autônoma, né? Ou posterior ou em paralelo. Então, a sugestão de redação aqui é: da união nasceu um filho, Antônio Rocha Albuquerque, nascido no dia tal, conforme certidão de nascimento e anexo, deve existir isso, né? Que deve permanecer sob a guarda materna, e aí é a mãe quem está ajuizando a ação e ela pretende manter a guarda dessa criança, e cujos alimentos serão tratados em ação autônoma posterior, né? Eu estou informando ao juiz de que existe um filho menor de idade, aqui no exemplo, por exemplo, essa criança tem 10 anos de idade, mas eu estou dizendo que essa ação será tratada em apartado, em razão dos motivos que eu acabei de falar aqui, não é? Aqui essa redação está até inclusive simplificada, porque ela só dá uma sugestão de que a guarda deve permanecer sobre a mãe, mas não diz como se dará a convivência dessa criança com o pai, caso ele permaneça na guarda materna, não é? E aí é importante dizer que de uns anos para cá já não se fala mais em direito de visitação, né? Porque visita a gente faz a um amigo, a um parente distante, a um vizinho, a um colega de trabalho. Isso é uma visita, você vai na casa do outro visitar, passar um tempo e depois voltar para sua casa. Com pais, na relação parental, portanto, não há visita entre eles. Família precisa conviver. Família não pode um visitar o outro. A família precisa estar junto, ter um grau maior de intimidade, portanto, ter uma convivência. Não é? Não é pegar a criança no sábado, levar para o parque e depois devolver, levar para o shopping e depois devolver para a mãe, levar para tomar um sorvete e depois devolver. Isso é uma visita, isso é um passeio. O que a família precisa fazer é conviver. Conviver significa dizer estar junto em casa fazendo nada, inclusive, estar convivendo com os primos, com os tios, com os avós, cobrar igualmente as tarefas de casa, né? As tarefas escolares, os deveres de respeito, etc. Enfim, então já não se usa mais, ainda que seja uma tradição, se usar o direito de visitação, mas o mais adequado é falar em direito de convivência, como se dará a convivência desses filhos menores. Isto sim pode ser tratado dentro de uma ação de divórcio, né? Porque é direito do filho conviver com os pais, mas também é direito dos pais conviverem com os filhos. Então, eles também são legítimos na estipulação dessas regras, né? Na organização dessa rotina. E aí, portanto, é possível se fazer isso através de uma ação de divórcio. Quer dizer, os cônjuges, enquanto cônjuges, têm legitimidade para tratar da dissolução desse casamento, mas enquanto pais, na relação parental, também são legítimos para requerer a guarda e a convivência aí com esses filhos.
tá? Então nós já temos aí como requisito para os fatos a informação quanto ao regime de bens, o período em que permaneceram casados, o desinteresse nessa permanência, a existência dos filhos, e se os filhos são menores de idade, o arbitramento da guarda e da convivência, e informar ao juízo que, se forem menores de idade, portanto, haverá uma outra ação que tratará exclusivamente sobre esse ponto, não é? O penúltimo tópico a se tratar na ação é quanto à partilha de bens, né? Se houver constituído patrimônio durante essa relação, ou antes ou depois, a depender do regime de bens, nós precisamos informar, portanto, que patrimônio é esse, né? Qual é a universalidade desse patrimônio. Aí, quando eu digo universalidade, não é só o ativo, mas também o passivo, né? Não é só o terreno, a casa, o apartamento, a moto, o automóvel, os móveis que guarnecem a casa, mas também as dívidas. As dívidas também são partilháveis, né? Você tem que dizer absolutamente tudo o que compõe o patrimônio. Se ele for negativo, portanto, pois você tem que informar para o juízo essas circunstâncias. E aí, para cada um dos bens constituídos, você precisa dizer mais ou menos qual é o valor monetário avaliado desses bens, porque isso vai repercutir lá no valor da causa. Essas partes que estão querendo a dissolução do casamento, eles têm um patrimônio de 10 mil reais ou eles têm um patrimônio de 1 milhão de reais? Porque, mais uma vez, isso repercute no valor da causa e o valor da causa repercute nas custas processuais, se for o caso de serem pagas ou se for o caso de serem isentas, não é? Então, eu preciso dizer qual é a universalidade monetária, financeira, econômica desse patrimônio. Então, eu preciso lá elencar todo esse patrimônio. É importante dizer também que é possível não se partilhar os bens neste momento. Pode ser que as partes queiram a dissolução do vínculo matrimonial, ou seja, queiram pôr fim ao divórcio, porque querem contrair um novo matrimônio, portanto, ou porque simplesmente não querem ter vínculo mais conjugal com aquela pessoa, mas pode ser que eles não tenham interesse ou não tenham chegado ainda num consenso quanto à partilha dos bens. Então, portanto, isso pode ser feito no momento posterior. Ou seja, as partes já não estão mais casadas, mas elas ainda têm um patrimônio em comum. Isso é possível, não é? No nosso exemplo aqui, existe uma casa que precisa ser partilhada e essa casa é objeto de posse. Isso também é importante dizer. A partilha pode se dar simplesmente da posse, não só da propriedade, né? Especialmente nós que somos um núcleo especial da Defensoria Pública, é muitíssimo comum de que os nossos assistidos não tenham a propriedade formalizada dos seus imóveis, eles tenham tão somente a posse. E aí você não pode deixar de resguardar esse direito de partilha em razão da ausência da formalidade da propriedade desse imóvel. Então, portanto, a posse também pode ser objeto da partilha, né? Aqui no exemplo, a gente está dizendo que durante a constância do vínculo conjugal, as partes adquiriram a posse de um imóvel, e aí você individualiza o imóvel. Não basta dizer, adquiriram uma casa, adquiriram um terreno. Que casa? Que terreno? Que moto? Eu preciso dizer a placa da moto, eu preciso dizer a placa do carro, para que esse imóvel, para que esse automóvel ou este imóvel seja individualizado. Esta casa, ela está localizada num bairro periférico, ela está localizada no centro econômico da cidade. E eu preciso dizer quanto vale essa casa, né? Não basta dizer de maneira genérica que bens são esses. Eu preciso dizer, pontuar, individualizar exatamente que bens são esses. E eu faço isso através de suas características, né? Da numeração, da rua, da matrícula do imóvel, da placa, do Renavan, do chassi, da descrição de que bens guarnecem a casa, o fogão, a geladeira de tantas fogão de tantas bocas, da marca tal, a geladeira de tantas portas, tantas televisões de tantas polegadas, um armário, um guarda-roupa enfim, você tem que de alguma forma individualizar, né? Então isso se dá através
da partilha de bens, que mais uma vez pode não ser feita nesse momento, mas se for, é uma economia processual, né? As partes já estão antecipando algo que elas vão precisar resolver em algum momento da vida delas. Para pôr fim aos fatos, né? Já que esse vídeo já está um pouco longo, para pôr fim aos fatos, por último, o que precisa ser dito é quanto ao nome desses nubentes, né? Desses ex-nubentes, desse casal. É possível que um tenha acrescentado o sobrenome do outro quando contraiu o casamento, né? E pode ser que essas partes queiram voltar ao seu nome de solteiro. E, portanto, isso precisa ser relatado nos fatos também. Ou ainda que nenhum tenha alterado seu nome, ambos permaneceram com seus nomes de nascimento, seu nome de solteiro, eu preciso dizer para o juiz: os cônjuges não alteraram o nome civil quando contraíram o matrimônio, portanto, permanecem utilizando o mesmo nome civil. Eu preciso dar essa informação ao juiz. Quanto mais mastigada a informação for dada ao juiz, melhor para o juiz e melhor para as partes, porque esse processo vai ser tramitado mais rápido. Ou seja, o juiz não vai precisar ficar lendo a petição e olhando os documentos para checar uma informação que não está dita na petição. Você diz na petição e ele simplesmente checa, confere se aquilo que você está dizendo está de acordo com os documentos. É muito mais rápido, é muito mais célere. Quanto mais mastigado você der, melhor. E é importante dizer que, caso seja o mais comum, é que as mulheres acrescentem o nome dos seus maridos, né? E caso seja o homem que esteja ajuizando a ação, caso ele seja o autor da ação, ele não pode querer que a mulher retorne ao seu nome de solteira, caso ela não queira. Porque o nome é um direito personalíssimo, cabe àquela pessoa. O outro, ainda que tenha me dado o seu sobrenome, não pode me obrigar a retornar ao meu nome anterior, né? O nome é uma escolha pessoal, personalíssima. Então, portanto, só cabe a decisão se vai retornar ao nome de solteiro ou se vai permanecer utilizando o nome de casada, a pessoa detentora do nome, né? A pessoa titular do nome, né? Nós temos alguns exemplos de pessoas que se tornaram conhecidas regionalmente, ou nacionalmente, ou mundialmente, com o sobrenome do seu ex-marido. E aí, portanto, aquele nome tem uma importância, inclusive, econômica para essas pessoas, né? Tem uma repercussão social daquele nome. E aí elas querem permanecer sendo conhecidas com aquele sobrenome. Pois se elas assim o quiserem, o direito é personalíssimo e ela tem a garantia jurídica de que vai permanecer com o nome do ex, ainda que o ex não queira. Né? Pois bem, então, recapitulando para a gente fechar esse tópico dos fatos, é importante dizer, dentro dos fatos, o momento do casamento, né? Quando se deu o casamento, seu regime de bens e o desinteresse na permanência desse vínculo matrimonial, a existência ou não de filhos, e aí, portanto, se os filhos são maiores ou menores, e se forem menores, como se dará a guarda, a visitação e os alimentos numa ação autônoma, a partilha de bens, deixando claro qual é a avaliação de cada um desses bens e que esses bens estejam individualizados, e o nome civil das partes, né? Se foi alterado ou não e se desejam retornar ou não ao nome de solteiro. Então, são basicamente 4 itens macro que precisam estar dentro do divórcio. O divórcio é a extinção do vínculo conjugal, e aí você precisa tratar tudo que diz respeito ao casamento em si, regime de bens e o desinteresse na continuidade. Os filhos, portanto, a maioridade ou menoridade, guarda, convivência e alimentos, a partilha dos bens individualizados e avaliados e o nome civil, ok?